Vamos em Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Vamos lá. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, esse texto está ainda em continuação ao que Jesus vinha falando, tá? Essa parábola, que é algo que se entendia com a mente natural, mas que tinha fundo espiritual, a parábola Jesus disse no mesmo contexto do que ele está falando, da vinda da igreja ser arrebatada, do que ficaria depois, do que haveria. Então ele disse o seguinte, ó, é uma parábola, tá? É uma história, que numa cidade tinha um juiz que não temia a Deus, não temia a ninguém, fazia o que dava na sua própria telha, na sua cabeça. E também naquela cidade tinha uma viúva, e a viúva era uma pessoa diferente de hoje, né, que não tinha, era sujeita era uma pessoa muito vulnerável na sociedade. Não tinha recursos, não tinha quem a defendesse, não tinha nada. E aquela viúva ia para aquele juiz, que o Senhor disse que era um juiz iníquo, alguém desprezível até mesmo, que não temia ninguém, não estava nem aí para ninguém. E aquela senhora ia sempre e clamava, e clamava. E aquela pessoa falou: aquele juiz disse o seguinte, tá bom, eu não tenho medo de ninguém, nem de nada, nem de Deus eu tenho medo. Mas ela vai ficar me enchendo as paciências, vai ficar me importunando, então eu vou julgar a causa dela. É isso que a parábola diz. Tá bom. Agora, Deus não é esse juiz, ok? Deus não é um juiz nem iníquo, Deus não é um juiz que diz aqui não teme a Deus, é claro que ele teme a Deus, não é nada disso, então está falando de uma outra pessoa, primeiro ponto. Então, essa pessoa, se no mundo até uma pessoa com esse caráter desse juiz, por questões outras, vai e julga a causa de um inocente, Jesus diz, pensa no que esse cara está falando. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça que demora em defendê-los? Deus não vai fazer isso? Claro que Deus vai fazer. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós estamos vivendo nesse mundo.
um mundo de injustiça, um mundo que as pessoas só pensam nelas, um mundo, olha, com nenhum temor de Deus. E os servos de Deus, a noiva, a igreja, os que amam a Deus, os que temem a Deus, são perseguidos, mundo afora, clamam mundo afora, Senhor, tem misericórdia. Nos livra dessa coisa, desse mundo que já está desse jeito. Nos livra dessas pessoas perversas, pessoas diabólicas. O que Deus diz? É claro que Deus vai livrar. Pode até parecer que está demorando, mas é misericórdia de Deus em dar chance e oportunidade para que essas pessoas que vivem desse jeito, que nem têm fé mais, se arrependam e tenham chance de subir juntamente com a igreja no arrebatamento, que tenham a chance de viver eternamente com Deus, porque aqui esses momentos são muito passageiros, mas a eternidade, aí não tem mais jeito. Ou vai viver eternamente com Deus ou eternamente longe de Deus, não tem mais jeito. E quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando vier o arrebatamento, vai ter fé aqui? Vai ter alguém ainda que busca Deus? Ou seja, a situação está tão desesperadora, calamitosa, que as pessoas nem pensam mais em Deus. E a hora que a igreja for arrebatada, que a noiva for tirada, aí sim, não vai ter fé mais aqui. Não vai ter mais ninguém com fé. As pessoas, ninguém não, né? Alguns, pouquíssimos, serão salvos durante a tribulação, mas vão pagar com a vida. E a maior parte, para não pagar com a vida, e porque nunca esteve nem aí para Deus, vai continuar nem aí para Deus também. Então, o que Jesus está dizendo é que fica firme, aguarda, ainda que esses momentos pareçam difíceis, difíceis serão os tempos que virão. Esses serão muito difíceis. Mas eu creio, sem a mínima sombra de dúvida, que aqueles que amam a Deus serão tirados, tal qual Noé foi tirado, Noé foi liberto, Ló foi liberto, sua família que cria também foram libertos. Assim que eu creio, a igreja vai ser tirada antes que o Senhor venha e faça o julgamento. Isso é certeza absoluta, não tem a mínima dúvida. Mínima. A Bíblia de ponta a ponta mostra isso. Deus preserva, salva os seus ungidos, os que o amam. Deus não é um juiz iníquo. Não é. Ele sabe julgar com justiça. Amém? Vamos ler mais um pouquinho. Agora sim, 9. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Qual a parábola então? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Então foram para o templo para orar. Um fariseu e outro publicano.
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que estava do lado dele. Né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. E agora Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Voltando aqui. Então, Jesus então faz uma parábola, né? Uma história, e diz: olha, 2 pessoas subiram, né? No templo de Jerusalém, foram para o templo com o objetivo de orar. Claro, não se ia para orar ou para sacrificar, mas foi com o objetivo de orar. Quem foi? Um fariseu, né? Sempre o fariseu, o religioso, e um publicano. Quem era o publicano? O publicano era o judeu que coletava os impostos para os romanos. Nós já falamos sobre isso. Né? Mateus, o apóstolo Mateus, né? Que tem o Evangelho de Mateus, ele era um publicano. Então, eles eram mal vistos pela sociedade. Eles eram, assim, odiados, porque eles faziam o papel podre, né? Fazia o trabalho sujo para os próprios romanos. E muitas vezes, eles não somente coletavam os impostos, ficavam com uma parte para eles, eram tudo... Né? Então eles eram odiados pelo seu próprio povo, judeus, porque eles faziam isso, né? Ou seja, explorando o seu próprio povo. É assim que eles encaravam. Bom, então, foi lá, subiram o fariseu e o publicano. O fariseu já se julgava uma pessoa justa. Então ele foi orar religiosamente, de um modo assim, do mesmo jeito que ele chegava e dava o dízimo, que ele em pé orava para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eles já se julgavam melhores que os outros. Eles achavam o seguinte: o que eu faço já me justifica, já me torna justo diante de Deus. Eu não sou como os outros. Eu oro, eu jejuo, dou dízimo, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Eu sou uma pessoa exemplar, vou para o céu. Negativo. Jesus diz o seguinte, ó, do lado tinha o publicano orando também. O fariseu fala assim, ó, eu não sou que nem esse publicano que é pecador. Eu não, eu sou justo, eu sou santinho. Tem até uma auréolazinha aqui em cima. Mas o que Jesus disse, você tá louco. O outro publicano fala assim, Senhor, me perdoa, bati no peito, sabe, amargurado. Eu sou pecador, eu tenho errado, me ajuda, Senhor. Sabe que Deus disse, Jesus disse, Deus disse, que esse último, o publicano,
foi para sua casa e ele sim foi justificado, se tornou justo diante de Deus, porque ele se arrependeu. Ele sabia que sozinho estava frito, sozinho não podia agradar a Deus, mas o outro que achava que sozinho podia chegar aos céus, que fazendo coisas boas, vivendo a sua vida religiosamente, quanta gente que acha que é bom porque faz coisas boas e não percebe que bom só tem um, que é Deus. Então, queridos, esse é o engano. É o engano de achar que somos melhores porque somos crentes. Eu vou na igreja todo domingo, então eu sou melhor que aquele que não vai na igreja. Eu sou melhor porque eu oro todo dia e outro de vez em quando reza. Não. Nós todos igualmente precisamos desesperadamente da graça de Deus. Só Ele que nos justifica. Deus está vendo o nosso coração e não a nossa carcaça, nosso jeito de vestir bonitinho, falando bonitinho. Não. Deus vê o interior, o coração. E é pelas motivações do nosso coração que nós vamos viver para Deus ou longe de Deus. Essa é a verdade. Vamos continuar aqui. No 15. Deixa eu colocar aqui para ver se está certinho. Ok? 15. Traziam-lhe também as crianças. Então as pessoas levavam as crianças, as criancinhas, para que Jesus as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Ou seja, não vai incomodar Jesus, deixa Jesus aí. Repreendia as pessoas que levavam as criancinhas para que Jesus tocasse nas criancinhas, né? Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais, ou seja, dos pequeninos, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Quem quiser ser o primeiro, vai ter que ser o último. Quem quiser ser o maior, vai ter que se humilhar para ser o menor. Quem quiser ser honrado, terá que ser servo. Quem quiser ser o primeiro, terá que ser o último. Então, o modelo do reino de Deus é uma criancinha, a qual não está preocupada com aparências, nem em ter poder, nem se exaltar, né? Se exaltar a si própria, nem de ser aceito por alguém, mas de alguém que depende dos pais, depende dos outros para crescer, para ser cuidada, para ser alimentada. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que todo aquele que se humilha vai ser, todo que se humilha vai ser exaltado, e todo que se exalta vai ser humilhado, porque o reino de Deus é como esses pequeninos, que as pessoas dão o menor valor, mas que na verdade tem o maior valor. Ele não está falando de criancinha, ele está comparando uma criancinha, depende dos pais. E para entrar no reino de Deus, nós temos que depender de Deus, do nosso Pai.
que não está preocupado em mostrar nada, provar nada para ninguém, que é simplesmente depender de Deus. A dependência de Deus é a coisa mais linda que tem. Os discípulos estavam proibindo as crianças de entrar e Jesus aproveita esse gancho, pega esse gancho e fala assim, não, deixa elas virem aqui. Uma criança tem essa dependência, esse jeito simples, brinca com todo mundo, reparte o brinquedo, depende dos pais, dos mais velhos, para se alimentar, para se vestir, para tomar banho. E essa dependência, ou seja, como, não uma criança, mas como uma criança, alguém que vive como uma criança, nessa dependência de Deus, essa que vai entrar no reino dele, no reino de Deus. Amém? Versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, em Mateus, eu não sei qual é em Mateus 19, tem a parábola também desse jovem rico. Parábola não, essa não é a parábola não. É o mesmo relato desse jovem rico. Lá diz que é jovem, aqui diz que é um homem, né? Não sei. De qualquer modo, essa pessoa, esse homem muito rico, riquíssimo diz aqui, foi ter com Jesus assim, bom mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna? Tipo assim, como que alguém que já está lá, que já está bem na vida, está resolvido, e vai lá basicamente para falar, ó Senhor, olha como eu sou bom aqui, só para Jesus chegar e assinar embaixo assim, do que ele estava fazendo. Bom mestre, o que farei, né, para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse assim, você já sabe das coisas, você já sabe que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não falso testemunho, vai honrar pai e mãe, né, amar a Deus sobre todas as coisas, tal. Senhor, isso tudo eu sei, eu faço isso desde que era jovem, então devia ser um homem aqui, né, um adulto. Então, ele fazia as coisas certas, era um bom judeu, né? Uma pessoa correta, talvez, né? Vamos falar assim, dentro desses parâmetros. E foi lá, então, já que eu faço tudo isso, sou uma pessoa correta, tudo mais, que ele foi para Jesus, falou assim, bom mestre. E Jesus disse o seguinte, olha, você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Você me reconhece como Deus? Você reconhece que eu sou Deus? Mas vamos lá. Diz que eu sou bom mestre. Você quer saber o que precisa se fazer para herdar a vida eterna? Os mandamentos, ele disse lá, já faço. Mas falta uma coisa para você. O que falta, mestre? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, aí você vem e me segue. O que ele fez? Ficou muito triste.
e foi embora. Por quê? Porque ele era muito rico. Veja, Jesus não está dizendo que o problema tem algum problema ser rico. O que ele está dizendo é que aquele homem, por ser muito rico, ele dependia dele mesmo. Ele se auto-justificava diante de Deus, diante dos homens. Ele achava que ele fazia o papel religioso, cumpria lá suas obrigações religiosas, uma vida certinha. Ao mesmo tempo tinha muito dinheiro e no fundo ele dependia daquele muito dinheiro. Ele dependia, na verdade, do dinheiro dele, das riquezas dele, que provavelmente tinha sido herdado. Ele não tinha conseguido tudo aquilo sozinho, por não ser tão velho. A gente herdou tudo, ganhou tudo e se julgava o bom. E Jesus disse o seguinte: olha, falta uma coisa para você. Faltou uma coisa. Vende isso tudo, dá aos pobres, vem e me segue. E você vai receber, não aqui na terra, mas no céu, um tesouro impressionante, muito maior. Porque nos céus, nós vamos ser julgados, os que forem para o céu, ou seja, os que entregaram a vida para Jesus, também vão ser julgados. Vão ser julgados conforme, nós seremos julgados conforme aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim aqui. As nossas boas ações, os nossos bons atos não nos levam para os céus. Mas quem nos leva para Deus, para os céus, é a salvação, é entregar a vida para Jesus ou não. É se render aos pés de Jesus ou não. Mas as nossas ações aqui vão determinar os nossos galardões nos céus. Não no paraíso, mas no céu. Que é depois, né? Aliás, eu fico pensando, se fosse nesses dias, se fosse hoje em dia, talvez, muitos pastores, né, falariam, olha, dá o dinheiro aqui na igreja, tal. Mas Jesus não. Jesus, se visse um rico entrar na igreja, ia ficar, vem aqui, meu querido, tal. Mas Jesus não. Jesus não estava interessado no dinheiro da pessoa. Ele falou assim, dá aos pobres, eu não quero o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus está interessado na pessoa. Jesus, no Evangelho de Mateus, diz que Jesus o amou muito. Jesus falou isso de um modo muito amoroso. Jesus não foi cruel com ele. Jesus queria muito alcançá-lo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o teu bom mestre, o teu Senhor, teu Deus está preocupado com você, com a tua vida, não com o que você tem. Deus não precisa de dinheiro. Diferente de muitas igrejas hoje que estaria só preocupado com o dinheiro da pessoa e não com a pessoa. Quantas pessoas hoje... Bom, deixa para lá. Estamos vivendo dias tristes, viu? Onde as pessoas estão mais preocupadas com os bens, com o que pode ter em troca, do que com as próprias vidas. Mas essa pessoa, ou esses líderes, eles que se entendam com Deus, não é problema teu nem meu. Mas Jesus está interessado nas vidas, Deus está interessado na minha vida, na tua vida. É isso. E isso é lindo demais, demais. 24. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá, vamos ler aqui.
E Jesus, continuação, né? Vendo assim triste, ou seja, o cara ficou muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então aquele jovem, aquele senhor, né, aquele homem havia ficado muito triste e foi embora. Foi embora. Jesus também se entristeceu por ele. E voltou e disse para os seus discípulos, né, o quanto é difícil, né, o quão dificilmente entraria no reino de Deus uma pessoa rica. Por quê? Por causa da riqueza? Porque é problema ser rico? É pecado ser rico? É um problema ser rico? Não, o problema não é ser rico. O problema é depender da riqueza. O problema é você confiar na riqueza para te levar a algum lugar. Porque na eternidade, lá no céu, a rua é de ouro, não precisa de dinheiro nenhum. Mas viver aqui na terra, sendo rico, tendo dinheiro, mas pegando os recursos e investindo no reino de Deus, com essa mente voltada para o reino de Deus, aí são poucos. Ou seja, o coração nunca está em Deus. Nunca não, né? Normalmente não está em Deus. Está onde? Está na preocupação de o que eu vou fazer, como eu vou fazer para ganhar mais dinheiro, como eu vou fazer para não perder o que eu já ganhei, como eu vou fazer para investir meu dinheiro, como eu vou fazer para não ser roubado do meu dinheiro, das minhas riquezas. O mente, o coração, está tudo ali. Aquilo absorve a pessoa. Ao passo que se tiver dinheiro para investir, para, sabe, aplicar para ganhar vidas, para suprir vidas, isso é uma bênção. Então, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né, do que entrar um rico no reino de Deus. É claro que ele está usando uma expressão assim de um extremo, de uma uma expressão que exagerada, né, para mostrar o quanto é difícil isso acontecer. É impossível? Não. Jesus mesmo disse aqui, ó, porque quem ouviu diz assim, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fala, não, peraí, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. É muito difícil um rico, uma pessoa muito rica ser salva? É difícil. É muito difícil. Porque o rico normalmente não está nem aí para Deus. Ele tem tanta coisa, ele tem tantos brinquedinhos, né? Tem tantos lugares, tantos atrativos, tantas pessoas paparicando, tanta coisa para tomar sua atenção, que ele está tudo bem. Ele nem busca Deus. Está tudo bem. Ele se garante. Não garante nada. Basta ter uma dor de barriga, todo o dinheiro do mundo, pode
conseguir pagar o melhor hospital do Brasil, sírio-libanês, Einstein, que com todo o dinheiro do mundo, o melhor cirurgião não resolve. E aí? Aí lembra de Deus, né? Mas normalmente depois que foi abençoado, foi curado, que nem aqueles 9 leprosos, opa, vou para a minha vida. E esquece de voltar e agradecer e depender e se entregar para o Senhor Jesus. É curado, mas nem sempre é salvo. E os discípulos falavam, Senhor, nós largamos tudo aí. Largamos nossa casa, estamos te seguindo. E Jesus disse para eles, olha, não há ninguém que tenha largado casa, ou pai, ou mãe, ou filhos, por amor a mim, ou seja, que tenha me amado mais do que essas pessoas. Não há ninguém, não é que tem que largou a família, não é isso. Não há ninguém que me ame mais do que essas pessoas, do que o seu pai, sua mãe, seus filhos, ou a sua própria vida, que já não receba agora, no presente século, tudo isso de volta, e no porvir, muitas vezes mais. O que ele está dizendo? Que qualquer pessoa que ama mais a Jesus do que a sua família, do que os seus filhos, do que a sua esposa, vai receber, porque ama, porque colocou Deus em primeiro lugar, vai receber a sua família, vai receber a sua esposa, seus filhos. Eles também vão ser salvos, eles também vão ser resgatados, porque você os ama, mas ama mais a Deus do que a eles. Porque você ama mais a Deus do que a sua casa, você vai ter uma casa. Porque você ama mais a Deus do que o seu dinheiro, você vai ter dinheiro. Aqui, não lá no céu, aqui na terra. E lá no céu, nem se diga então. Lá é pura bênção. Lá é muita, muito, 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 porque Deus não é mesquinho, não. Deus não é mesquinho. Quando Deus dá, Ele dá exageradamente. Deus é exagerado. É boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Quem vai dar? Deus. Deus vai dar. Vai usar alguém para te dar. Ele vai dar. Ponto. O importante é que Ele vai dar. Isso que importa. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então Jesus, de novo, declara para os discípulos o que ia acontecer com eles. Que eles seriam entregues aos principais sacerdotes, aos escribas, né? Que esses o condenariam, que entregariam aos gentios, que diz aqui, que eram gentios, os não judeus, no caso os romanos. Seria escarnecido, ultrajado, açoitado, cuspido, crucificado. Mas o terceiro dia iria ressuscitar. Incrível como Jesus sabia tudo, exatamente o que ia acontecer com ele.
Quer saber? É fácil para a gente viver o nosso dia a dia sem saber o dia que a gente vai morrer ou como a gente vai morrer. Mas Jesus sabia o dia, sabia a hora, sabia como isso ia acontecer com ele. Sabia tudo. E apesar disso tudo, ele ainda foi e morreu por nós. Ele foi porque ele quis, porque ele suportou como filho do homem, não como filho de Deus, como filho do homem, ou seja, na matéria, no corpo, na carne. Ele, era Deus, não sofreu. Sofreu sim, sofreu tudo. Tudo, como um homem sofreria. Porque, como Deus, ele não saberia, isso está em Hebreus, ele não saberia se identificar com o homem. Mas como passando por aquilo que ele passou, hoje nós temos um intercessor, um sumo sacerdote diante à direita de Deus Pai, que conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e que por isso intercede por nós. Jesus passou tudo isso como homem. Mas os discípulos, naquele momento, não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. Aliás, não entenderam nada. Não entenderam nada. Deixa eu ajustar aqui. Por aqui em cima, né? Tira da frente aqui. Vamos continuar lendo aqui. 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, né, o bochicho da multidão, o barulho da multidão, que passava, perguntou o que era aquilo. Aí anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Veja, haviam vários... Jesus era um nome comum até na época. Então era Jesus ou Nazareno. Tá? Que ele nasceu em Nazaré. Ou melhor, foi criado em Nazaré. Então, ele clamou. Então, esse mendigo, esse cego, que também mendigava, né? Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também, todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqui diz que era um cego, né? Em Marcos até diz que o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Dava até um nome para esse cego aqui. Então, veja, é um homem que estava à beira do caminho e, por ser cego, obviamente, não tinha a mínima condição de trabalhar,
naquela época, hoje já é difícil, naquela época, sem chance. A chance de uma pessoa dessa era mendigar, era pedir esmola. E quando então ele ouve o barulho e fica sabendo que Jesus estava passando, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno. Está passando aí, está passando. Cadê? Foi apalpando, tentando seguir a multidão, não sabia onde Jesus estava e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, a primeira coisa que esse cego já entendeu, já sabia, Jesus, filho de Davi. Era o Nazareno, sim, mas filho de Davi, ou seja, a promessa do Messias é que seria um descendente de Davi, do rei Davi. A raiz de Davi, né? Então, seria um descendente do rei Davi. O Messias que o Israel, o povo judeu esperava, o Redentor, ele está dizendo, ó, Senhor, Jesus, o Senhor é o Messias. O Senhor é o filho de Davi, é o Redentor. É aquele que eu aguardava, que Israel aguardava. Tem misericórdia de mim. E a multidão do lado, né? Queria o quê? Que ele calasse a boca. Fica quieto aí, cara. Está gritando no nosso ouvido aqui, ele, no mínimo ele gritava muito. E isso, né? Jesus parou, estava indo e parou para atender essa pessoa. Certamente tinha várias pessoas ali, muitos só seguindo, mas ele não se contentou em saber que Jesus passava, ele queria ser tocado pelo Senhor. Esse homem não se contentava em saber que ele era mais um na multidão. Ele cria que Jesus era a solução para ele. E eu não vou deixar passar essa oportunidade, não. Jesus está passando. Jesus está passando. Está passando. Não deixa Jesus ir embora. Não deixa ele muito longe. Não perca ele de vista. Jesus está passando. E sempre pronto para curar, para libertar, para transformar, para salvar. Esse é Jesus. Enquanto a multidão se incomodava, ele parou e mandou chamar ele. Agora, quando Jesus chama lá o cego, o que ele fala, então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Claro, o cara não ia conseguir ver sozinho. Então, traz ele para cá, né? Que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: que queres que eu te faça? Bom, você pode perguntar, bom, Jesus, eu não entendi essa. Ele é cego, está claro que é um cego, que ele mandou trazer a pessoa até ele. Chega para ele e pergunta o que ele quer que faça. Ele falou: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero tornar a ver. Então, por que Jesus fez essa pergunta? Porque ele pode fazer muitas coisas, mas nós precisamos saber o que é que nós queremos dele. O que você quer de mim? Então, e é importante que a pessoa expresse, é importante que quando nós temos uma necessidade, ou queremos, que a gente expresse para ele: Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu preciso disso. Por quê? Deus não sabe? Sabe. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente expresse. Quer que a gente abra a boca. E, Senhor, eu quero tornar a ver. Que eu torne a ver. E Jesus disse: recupera a tua vista. Ele falou e Jesus falou: recupera a tua vista. E diz uma coisa incrível aqui.
A tua fé te salvou, não é a tua fé te curou. De novo, não é a tua fé te curou. Lembra os leprosos lá, aquele único que voltou, samaritano? Ele falou, a tua fé te salvou. Aqui foi a mesma coisa, a tua fé te salvou. Havia curado, não é a tua fé te curou. Sim, curou, mas acima disso, a tua fé te salvou, porque ele reconheceu que Jesus era o filho de Davi, era o Redentor. E sendo o Redentor, eu não vou deixar passar por aqui o meu Redentor, o meu Salvador. Não vou deixar passar sem que eu fale com ele, sem que ele toque na minha vida, sem que eu toque, o que me aproxime dele. E para quem realmente reconhece Jesus como o Messias, o filho de Davi, queridos, não é impossível, porque para essas pessoas, o coração de Jesus se derrete. É como o pai que tem um filhinho ou uma filhinha que chega lá, sei lá, papai, eu te amo muito. Aí o pai fala, o que você está querendo? Eu sei porque eu tenho 3 filhos. Né? O que está querendo? Sabe o que é? Né? Você conhece essa história. Então, o coração de Deus se derrete quando a gente o ama, o reconhece e vai a Ele desse jeito. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aí, imediatamente, ele tornou a ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. E o povo todo que via isso, via aquela alegria, via o que Deus tinha feito ali, também dava glórias a Deus. Irmãos, nós temos que ter esse cuidado de não ficarmos endurecidos, embrutecidos, porque estamos vivendo num mundo bruto, num mundo duro. Nós temos que ter essa compaixão pelas vidas. Não fazer como a multidão ali, que não fica quieto, você está atrapalhando. Não, é uma vida. E Jesus, no meio da multidão, vê, não a multidão, vê uma vida que deseja a presença dele. No meio de 7 bilhões de habitantes na Terra, Deus me vê, Deus te vê. E se importa com as nossas vidas, individualmente. É esse Deus maravilhoso que a gente tem que servir, tem que glorificar e tem que, se dobrar aos pés. No meio de uma geração cruel, insensível, bruta, desvinculada de Deus, às vezes até mesmo nem da igreja, muitas igrejas religiosas, puramente religiosas, que as pessoas vão só para cumprir tabela. Nós não podemos perder a sensibilidade da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E de novo, né? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso amigo Jesus, que vai parar, vai te chamar, vai te curar. Aleluia.